Olá pessoas, tudo bom? Hoje vamos para o terceiro vídeo da série Repensando a Disciplina. Nesse vídeo vou falar para você sobre comportamento a longo prazo. O que necessariamente seria esse comportamento a longo prazo? Bom, durante toda a minha trajetória, na experiência que eu tive com os pais para poder conversar, tratar, orientar assuntos pertinentes ao desenvolvimento dos filhos, nas minhas conversas eu sempre peguei esse ponto, eu sempre chamei atenção para quê? Para o comportamento. Um exemplo, birra. Minha criança está ali fazendo birra, minha criança ela quer muito uma coisa aqui agora. E eu sempre chamava atenção para a seguinte coisa: olha, o seu filho, a criança, ela é um ser em desenvolvimento. A fase da infância é a fase onde o ser humano ele está ali se desenvolvendo para se constituir enquanto pessoa, enquanto ser humano, para ter a sua identidade, para ter as suas raízes, a sua certeza, a sua índole, a sua moral, a sua ética. Então eu sempre chamei essa atenção. Se você quer corrigir o seu filho, a sua criança, corrija sempre tendo em vista que o seu filho é um ser em transformação, ele está em ascensão, ele está em crescimento. Ou seja, o retorno que ele vai te dar da correção que você faz com ele no momento presente vai ser o quê? Vai ser a longo prazo. Por isso que eu sempre oriento nesse sentido. Quer lidar com o seu filho em determinadas questões? Pensa a longo prazo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pensa a curto prazo, nosso coração de mãe, de pai, ele vai falhar. Ele vai sentir, ele vai ter uma tendência a ceder. Porque vão pensar a curto prazo. Que mal tem eu permitir determinadas situações para o meu filho? Que mal tem eu permitir ele ficar um pouquinho do horário brincando, né? Sendo que está na hora dele fazer alguma obrigação, tomar banho, escovar dente, ou até mesmo ir dormir e estudar. Que mal tem eu ceder isso um pouquinho? Se o meu filho quer tanto uma coisa, que mal tem eu deixar, eu permitir, né? Às vezes são uns momentos de birra, mas deixa eu dar aquilo que ele quer para ele. Então assim, olha, se a gente for parar para pensar a curto prazo, realmente os males são muito pequenos, Se não é uma situação que realmente envolva risco da sua criança, risco em relação a você ou risco em relação ao terceiro, bem dizer, não tem mal nenhum. Mas é justamente por considerar, né, que a criança ela está nesse processo de desenvolvimento, então tudo aquilo que ela sofre na infância, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser quando ele tiver adolescente, vai ser quando seu filho for um adulto, ele vai trazer a resposta do que foi feito na infância. Então vem esse comportamento a longo prazo, né? Então se você é uma mãe, um pai que é muito permissivo, a longo prazo, o seu filho ele vai entender que na vida dele tudo pode, porque ele foi acostumado a isso. Né? Se você foi um pai, uma mãe que não trabalha muito essa questão de horário, de regras, quando ele crescer, ele vai entender que não tem hora para nada, que a hora é a hora que ele quer, que a regra é a regra que convém a ele. Né? Então, baseia-se sempre nesse sentido. Se você que é mãe, que é pai, que cuida de criança e muitas vezes se vê nessa dúvida, como eu ajo em relação aos comportamentos da minha criança, do meu filho, baseie-se nesse sentido, faça essa pergunta: olha, se eu agir assim, a curto prazo isso não me traz nenhum problema, né? Isso não causa nenhum mal para mim, para o meu filho, para nossa relação. Mas se pergunte, a longo prazo, se eu continuar repetindo essa ação, se eu continuar permitindo, né, que meu filho age de um jeito, age do outro, isso a longo prazo, qual que é a mensagem que ele vai entender?
Então, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes, quando a criança ela torna adolescente, os pais levam aquele susto. Opa, cadê aquele filho que eu criei? Cadê aquele filho que estava o tempo todo na infância ali comigo, que eu estava presente na infância dele? Então, esse estranhamento vem por isso, porque foge a vocês essa realidade de que a infância é um período de passagem e um período extremamente importante. Então, se você não basear nos comportamentos a longo prazo, nos resultados, possivelmente sim, quando seu filho crescer, você vai assustar com o que ele estiver fazendo. Você vai assustar quando você for ali tentar trabalhar uma regra, um limite, alguma imposição e ele não aceitar. Mas aí é o momento também de você parar e rever assim, olha, o que eu contribuí, né? Qual foi a minha parcela de contribuição para que hoje o meu filho adolescente age dessa forma comigo. Então é isso, eu quero chamar essa atenção para o comportamento a longo prazo. Se você está aí me ouvindo ou conhece alguém que tem criança, né, bem específico mesmo para quem tem filho que está no momento da infância, né, passa esse vídeo para ele, passa essa informação, pede para que as pessoas que você conhece, ou até mesmo você, passe a lidar com o seu filho considerando muito mais um comportamento a longo prazo do que um comportamento a curto prazo. Até mesmo porque, como eu disse, no dia a dia, né, ceder a pequenas coisinhas, isso não tem o menor problema. Ah, a criança quer um picolé, a criança quer brincar até mais tarde, a criança quer uns 10 minutos a mais, a criança quer fazer isso, sendo que eu não acho que é interessante, mas não tem mal nenhum ela fazer isso nesse momento. Realmente não tem, mas eu quero que vocês tenham essa dimensão, né? A repetição desses comportamentos a longo prazo, qual que vai ser o resultado lá na frente? E a questão é essa, nós estamos aí lidando com seres humanos que estão em desenvolvimento. Então, se você não tem em mente que o seu filho ele está em desenvolvimento e para ajudar e potencializar o desenvolvimento dele, você tem que o quê? Lidar com ele hoje, já pensando na ação lá no futuro, ok?